Olá, bem-vindo ao podcast do PPGLM. Oi, pessoal! Damos início a mais um episódio do nosso podcast, do programa de pós-graduação Lógica e Metafísica da UFRJ. Hoje nós vamos falar sobre filosofia e inteligência artificial. E para falar sobre esse super instigante e atual tema, a gente vai conversar com Kleber Candiotto, ele que é doutor em filosofia pela Universidade Federal de São Carlos e professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. O Kleber também tem um perfil no Instagram e no YouTube, o Futurosofia, que vale muito a pena conferir. Basta procurar @Futurosofia. É um ótimo veículo de divulgação de filosofia e inteligência artificial, que é o tema do nosso episódio. Primeiramente, Kleber, obrigado por aceitar o nosso convite. Para começar, gostaria de falar um pouco sobre a relação entre mente e inteligência artificial. Considerando um sistema computacional que se comporta de forma complexa, inteligente e teleológica, nós temos pensado hoje sobre como a inteligência artificial seria capaz de simular fielmente ações humanas. Então, quais os principais argumentos a favor e também objeções que deveríamos considerar quando pensamos a analogia mente-máquina? Muito bem, obrigado, Thiago, aí pelo convite, obrigado a todos e todas que estão nos ouvindo, é uma satisfação muito grande estar com vocês, falando de um assunto que, no que se refere à filosofia, hoje talvez esteja aí entre os mais debatidos da atualidade, ou seja, pensar em filosofia hoje, fazer filosofia e nós não termos, pelo menos, uma atenção nessas questões relacionadas à inteligência artificial, é fazer uma filosofia desconectada aos nossos tempos, né? Principalmente pelos grandes problemas, inéditos, inclusive, para a filosofia, que a inteligência artificial tem demandado, né, nos últimos anos, e especialmente nesse novo milênio em que nós estamos. Tá? Sua pergunta, Tiago, ela é muito importante. Aqui nós temos que levar em conta, na sua formulação tem uma questão bem clara, bem bacana, né, que quando você fala assim que a inteligência artificial seria capaz de simular as ações humanas. Na verdade, ela é essencialmente uma simulação, né? Ou seja, a inteligência artificial, enquanto terminologia, ela é uma proposta de investigação na área da engenharia, na área da matemática, numa diversidade de áreas, em que o principal pressuposto é justamente encontrar formas para que a nossa capacidade de inteligência humana possa ser reproduzida numa realidade não humana, ou seja, num artefato, numa realidade artificial. Pois bem, aqui então existe um pressuposto, né, de que existe uma inteligência artificial. E esse ponto ele é relevante, né, porque quando surgiu, desde Alan Turing, depois McCarthy, enfim, né, com a própria terminologia cunhada, né, lá na década de 50, inteligência artificial, a ideia de que haveria uma iniciativa de pesquisas em diversas áreas que estavam congruindo para desenvolvermos, então, artefatos inteligentes, né? E a proposta era uma espécie de um desafio que Turing tinha lançado, né, que quanto mais avançássemos na compreensão de como poderíamos imitar aquilo que nós consideramos inteligente, da nossa capacidade humana, quanto mais as áreas pudessem se desafiar entre si, para grupos de pesquisas poderem oferecer artefatos mais sofisticados para que consigamos fazer devida simulação, nós estaríamos dentro, né, então, de um jogo da imitação, né? Até faz referência aqui a um famoso filme, né, todos vocês sabem,
filme de 2014 que tem esse mesmo nome, que trata ali da história de Alan Turing. Então, a ideia inicial era desenvolver pesquisas para imitar, né, a capacidade inteligente humana. Pois bem, isso gerou grande otimismo, né, em diversas áreas, surgindo, como eu falei para vocês, né, o próprio projeto da inteligência artificial, que considera então que haveria um momento em que esta inteligência, né, iria se equipar à inteligência humana. Ou, melhor falando, estas capacidades da máquina, até para evitar a palavra inteligência, tá? Até essas capacidades da máquina, a máquina seria capaz de realizar determinadas funções que até então nós apenas humanos conseguíamos fazer. Então a máquina passa a trazer com Alan Turing uma capacidade inédita, porque nós sabemos, né, que, né, desde o surgimento, enfim, da máquina no ambiente humano, ela vem substituindo capacidades humanas, né, capacidade física de trabalho, né, e agora a capacidade cognitiva. Esse é um grande ponto, né, que chama a atenção da novidade da máquina do século XX, a máquina computacional. Tá? E, claro, né, muito otimismo gerado em torno disso. Nós temos, por exemplo, aqui, né, Jerry Fodor, que é um filósofo muito conhecido, onde ele, baseado lá em Turing, nesse pressuposto de que as máquinas podem pensar, também levando em conta ideias trazidas, né, por Noam Chomsky, a respeito, né, das estruturas sintáticas, né, a tese de 57 de Chomsky, Fodor elaboraram a ideia, a tese da teoria computacional de mente. Ou seja, a nossa mente opera assim como o computador opera. Esta ideia, talvez agora a gente possa tecer muitas críticas sobre ela, sem dúvida nenhuma, mas quando ela passou a ser constituída na década de 60 e estabelecida, né, de uma forma mais precisa por Fodor na década de 70, ela veio contribuir significativamente para a filosofia, uma vez que a noção de mente ela é resgatada, mas resgatada sem cair necessariamente na visão tradicional do dualismo cartesiano. Porque com o computacionalismo, criamos a seguinte referência: a mente, né, né, para o software o que a máquina é para o cérebro. Tá? O computador físico é para o cérebro. Esta relação, ela é uma relação que você não precisa criar uma nova entidade, ou vamos colocar aqui uma nova condição substancial, porque você tem ali a realização do programa, do software, que ele é formal, mas que está amparado numa base material. O que conta para dizer o que é a mente? Conta entendermos, né, os cálculos necessários para realizar esse procedimento formal e a combinação de símbolos para que possa gerar, né, um output. Então, você tendo um input, ou seja, né, você tendo os símbolos alimentados, você gera um output, você gera, portanto, a resolução de um problema. E veja, com essa ideia, ela é genial, né, Tiago? Com essa ideia genial de que você... então podemos considerar que a mente é, portanto, né, o resultado das regras formais, que manipulam símbolos e geram resultados, que seriam, então, no caso, na linguagem computacional, os outputs. E, no que se refere ao ser humano, seria, portanto, o quê? O seu pensamento, a sua ação, a sua tomada de decisão. Então, pronto, nós temos aí uma saída bem interessante para o velho problema do dualismo, que ou você caía, né, ou você assumia o dualismo psicofísico, ou você tentava dissolvê-lo, né, como a herança wittgensteiniana, especialmente de Gilbert Ryle, né, em 1949, The Concept of Mind, né, onde ele diz o seguinte: olha, mente é um erro categorial, enfim, ele cria toda uma linha argumentativa, senão a gente vai delongar muito aqui para retomá-la, mas ou você caía, ou você assumia o dualismo psicofísico, ou você dissolvia a questão, dizendo que não existe uma mente, não existe, né, estados mentais propriamente dito. Né? E o computacionalismo veio trazer esta alternativa. Porém, aí que está um ponto importante da sua pergunta, né? Começa a criar objeções por conta do quê? Pelo excesso de otimismo. Né?
por conta de considerar, então, que a mente é exatamente um computador. E aí que está o ponto de uma série de objeções que muitos filósofos fizeram, né? Enfim, John Searle, Thomas Nagel, né? Joseph Levine, enfim, uma série de autores que mostraram o seguinte: galera, calma aí, né? Baixa a bola um pouco. Né? Ok, computacionalismo traz uma referência formal da mente, mas a mente se reduz a isso apenas. A mente é explicada apenas a partir de regras formais que manipulam símbolo e geram resultados, né, que podem ser calculados. A nossa mente, ela opera desta forma. Se for assim, então quer dizer que basta você identificar essas regras formais, da forma como nós pensamos, os símbolos que alimentam a nossa experiência de vida, e com isso nós podemos fazer e essas loucuras que nós temos ainda até hoje, né? Coloco loucuras aqui porque eu considero um certo excesso, né, Tiago? Podemos fazer um upload na mente. Não? Então nós podemos, né, retirar o meu eu. Não, o Tiago, que é o Tiago, não precisa do corpo do Tiago. Tá? Basta você instanciar numa outra base material, independentemente se ela seja biológica ou não, mas se você tendo as regras, tendo os símbolos, portanto, fazendo esse upload, você conseguiria, né, transportar esta mente. Há autores que tentam ainda defender, né, nós sabemos, enfim, não são bem da filosofia, mas eles têm né, acabam esbarrando ali, Ray Kurzweil, né, que é um dos grandes defensores da atualidade, desta upload da mente. Tem muito dinheiro investido nisso, né, tem um cara chamado Dmitry Itskov, né, um russo, que ele é um bilionário, né? Ele tem a minha idade, mas diferente de mim, ele é bilionário. Metade da fortuna dele está sendo dedicada para pesquisas para ele, até 2045, ficar eterno. Tá? Ficar eterno. Então, assim, do ponto de vista filosófico, levanta uma série de objeções esta viabilização. E aí, enfim, nós podemos conversar mais um pouquinho isso mais para frente, mas sim, esse é um ponto muito interessante. O computacionalismo, né, que é consequência do desenvolvimento da inteligência artificial nos seus primórdios, né, lá com Turing, enfim, McCarthy, Minsky, uma galera toda aí, o computacionalismo, portanto, ele traz esta referência muito importante para a filosofia, que, né, a nossa mente não precisa necessariamente, para ser entendida, cairmos numa visão de uma substância a mais, uma segunda substância que não a física. Né? Nós podemos entender a mente como um conjunto de atividades que emergem do nosso cérebro, que existe sim condições de você entendê-la. Mas aí vem a questão, entendê-la até quanto? Né? Entendê-la na integralidade, né? Essa é a grande questão da filosofia mais recente da mente. Kleber, na esteira da pergunta anterior, uma relação comum que se faz é entre a consciência humana e o simulador cerebral. Essa analogia ela foi bastante criticada por filósofos como o John Searle, tomando como exemplo o célebre argumento do quarto chinês. No entanto, uma das versões contemporâneas da teoria representacional da mente é a teoria computacional da mente, que afirma que o cérebro é uma espécie de computador. Você poderia comentar um pouco sobre a concepção de estados cognitivos e de subjetividade enquanto relações computacionais com representações mentais? Ótimo, Yuri. Essa também é uma pergunta muito chave, né, da filosofia da mente. Esse é um clássico argumento apresentado por John Searle em 1980, A Mente, Cérebros e Máquinas, onde ele quer mostrar que existe, né, uma confusão. Ou seja, existe um exagero por parte daqueles que consideram que a inteligência artificial é igual à inteligência humana. Aquilo que ele denominou por inteligência artificial forte, né? Ele cunha essa expressão. O que é inteligência artificial forte? É assumir que a inteligência artificial ela é igual à inteligência humana, apenas realizada, né, numa base física diferente, que não biológica,
como a nossa, mas ela é a mesma atividade humana. Não há distinção. Esta é uma visão rechaçada por John Searle. John Searle quer mostrar o seguinte: existe uma questão, né, que está sendo ultrapassada, ou seja, vai para além dos limites quando se fala sobre inteligência artificial. O que seria essa questão, vai dizendo John Searle? Então, esse argumento, assim, só para lembrar, a galera, né, de repente, não vi, mas argumento do quarto chinês, o que significa isso? É muito simples, né? O argumento é muito simples. Ele convida a gente a fazer um experimento mental, né? Ou seja, pensar sobre experimento mental. Aliás, experimentos mentais, colegas, é muito comum em filosofia da mente. Então, vocês vão encontrar muitas referências de experimentos mentais em filosofia da mente. Esse é um dos mais clássicos, o do John Searle. Vamos imaginar um quarto, né? Uma sala, um quarto, onde ali dentro você tem um falante, no caso lá ele está falando um falante da língua inglesa, né? Mas que não sabe absolutamente nada em chinês. Ele não fala chinês. Né? No entanto, dentro desta sala, ele tem um catálogo, um livro, com todas as regras de combinações, né, com os símbolos identificados, que ao combinar vão gerar ali uma possibilidade dele traduzir um papel que ele receba, né, por debaixo de uma porta, escrito em chinês. Então ele recebe, né, esse papelzinho, né, escrito em chinês, ele recorre a esse catálogo, ele combina, faz as combinações de regras, né, ele tem os símbolos, tem as regras, e aí ele consegue, então, traduzir e, né, enviar para a pessoa poder ler em inglês. A grande questão que ele levanta é o seguinte, né, dá para você afirmar que esse cidadão falante inglês, ele entende chinês, né, entende mandarim, no caso, né, pelo fato dele simplesmente combinar regras e, né, aplicar regras e combinar os símbolos com estas regras. John Searle vai dizer, veja, nós estamos diante da grande limitação da inteligência artificial. A limitação de que ela está adstrita aos aspectos sintáticos, ou seja, é uma combinação, né, de símbolos a partir de regras. E essas regras são sintáticas. Não dá para você dizer que um artefato que faça isso, que ele entenda, né, inglês, entenda mandarim. Né? Ele opera com regras e com símbolos. Mas existe entendimento, e a questão principal, para haver entendimento é preciso o quê? Então, John Searle, é preciso saber que se sabe. Né? E aí que vem o problema da experiência. Né? Ou seja, saber que se sabe. Eu sei, né, o mandarim. Portanto, nós estamos falando do quê? Desta identificação que é a consciência. Eis o grande problema, segundo ele, né, da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela ultrapassa limites na inteligência artificial forte por dizer que é igual à inteligência humana, porque a inteligência humana pressupõe semântica e, consequentemente, consciência. Enquanto a inteligência artificial, ela não alcança esse nível da consciência. Né? Portanto, as experiências subjetivas, o saber que se sabe, né, a identificação do sentido numa mensagem e você compreender essa mensagem é a grande limitação que o John Searle coloca para a filosofia, para a inteligência artificial. E esta é a filosofia, né, que John Searle procura sustentar. Né? Fazer filosofia é mostrar os limites, mostrar, né, as possibilidades também, mas dizer que existem limites. Então, né, ele ficou muito conhecido como um crítico à inteligência artificial. Na base, assim, só para resumir, né, na base da sua argumentação está assim, né, programas são totalmente sintáticos. Programas, né, ou seja, o computador, ele opera a partir do procedimento sintático. Programas são sintáticos. Mentes são semânticas. A mente humana é semântica, ela capta sentido. Sintaxe não é a mesma coisa que semântica, nem é por isso suficiente para garantir, tá, a semântica. Logo, tá, qual é a conclusão dele? Programas não podem ser mentes. Tá? Um computador, né, quando tem um software, o software não é a mente, é como se.
como se fosse. Né? Então, estamos ainda limitados, né, à imitação. E conectando com a primeira pergunta ali do Thiago, né, Yuri? Né, quando ele fala sobre a capacidade de imitação. Estamos nessa capacidade, avançando muito. Aliás, e inclusive algumas atividades cognitivas humanas específicas, obviamente, a inteligência artificial já supera e supera em larga escala. Né? Capacidade de memória, de processamento, uma série de identificação, enfim. Mas existem questões intransponíveis. John Searle fala que é o aspecto semântico, outros autores acabam mencionando aspectos ligados à experiência subjetiva. Mas é interessante, John Searle, viu? John Searle é o camarada que ele faz o chamada redescoberta da mente. Aliás, ele tem um livro com esse título. Ele procura definir melhor o que é a mente a partir, né, da sua crítica à inteligência artificial. Então, é interessante isso, que o desenvolvimento da inteligência artificial aguça os filósofos, John Searle, né, por exemplo, a pensarem melhor sobre esse problema, o que é a mente. Porque a visão sobre o que é mente para os filósofos, né, das últimas décadas, né, as 3, 4, 5 décadas, é muito diferente daquela, por exemplo, que eu acabei de falar, né, de Gilbert Ryle, quando na década de 40 ele tenta dissolver o problema da mente. Então, aguça os filósofos. É isso que é fazer filosofia, né? Você olhar resultados que vêm da ciência, poder debater com os cientistas, poder, né, apresentar as devidas críticas, e esta é uma das críticas mais conhecidas quando se fala de inteligência artificial forte. A fraca, ele considera adequado. O que é a fraca? É tomar o computador como uma metáfora. A relação, né, máquina-software, né, hardware-software, uma metáfora para a gente compreender, né, cérebro e mente. E o que é a mente? A mente, né, é o resultado de um processo biológico, que é do cérebro. Né? Como o software é o resultado de um processo formal, sintático, limitado ao sintático, o que é do hardware. Perfeito, Kleber. Olha, é notável a sofisticação de algoritmos no processamento de linguagem natural. Big Data e Deep Learning, que tem possibilitado um grande avanço de tecnologias capazes de interagir cognitivamente com humanos. A ficção está repleta de exemplos em filmes futuristas como Star Wars, Star Trek ou a Samantha, uma inteligência artificial capaz de oferecer companhia afetiva a um humano solitário no filme Her. David Chalmers, a gente sabe, é um dos autores que tem iluminado a discussão acerca da chamada consciência artificial e como sistemas computacionais poderiam sentir-se como inteligentes, propriamente a experiência de sentir algo. Kleber, quais destacaria hoje serem os grandes desafios de problemas da consciência e da autonomia quando falamos de inteligência artificial? Bom, Thiago, essa também é uma pergunta muito curiosa, porque vai para o nosso imaginário, né? Quando se fala em inteligência artificial, inevitavelmente nós temos a ficção científica, pela literatura, pela sétima arte. Então, o cinema, ele explora muito essa questão. Nós temos filmes assim mais recentes, né? Por exemplo, Upload, né? Um filme australiano muito bacana. Upgrade. Upload é um seriado, né? Que também vale a pena ver, né? Mas Upgrade, né, é um filme australiano bem interessante a respeito disso. Né? Mas né, tem uma questão muito própria para a gente debater em filosofia quando a gente traz a inteligência artificial a partir da arte, né? A partir da literatura e especialmente do cinema. É que acabamos nos concentrando a nossa atenção, olhando demasiadamente aspectos muito longínquos, se não até mesmo intransponíveis da inteligência artificial, né? Como, por exemplo, ficando nessa imaginação de uma revolução das máquinas, uma Skynet, né, que consegue ver que o homem é um risco para ela. Então, aí vem a questão, tem a consciência
de que ela precisa fazer alguma coisa para sobreviver, porque os humanos poderiam ser um risco para ela, então ela vê os humanos como uma ameaça, né, e, consequentemente, toma uma decisão, age conscientemente. Né? Essa imaginação que é aguçada pela sétima arte, né, pelo cinema em especial, pela literatura como um todo. Pois bem, esse é um ponto importante, né? Questão da consciência. David Chalmers fez uma distinção muito importante para nós. Ele diz o seguinte, olha, a consciência, ela é polissêmica, né? O termo consciência pode se referir a muita coisa. No nosso coloquial, então, mais ainda, né? Mas mesmo no ambiente científico, e é onde o Chalmers quer tratar, nós podemos ter entendimentos variados, né, a respeito de consciência. Mas, segundo ele, podemos organizar esses entendimentos em dois aspectos. Tá? A consciência, aquelas explicações que procuram dizer o seguinte, consciência é manter-se foco, é saber, né, que você tem uma determinada informação, estar de posse de uma informação, estar sob vigília, estar ligado, isso é ser consciente. Né? Ele diz que esta forma de você compreender a consciência é um aspecto da consciência, a consciência psicológica, como ele fala. E ali é o easy problem, né? Ou seja, é tranquilo. Né? Que, segundo ele, né, poderíamos até, né, imaginar, e, né, a ciência está diante de uma possibilidade plausível de você conseguir uma máquina que alcance esta consciência psicológica, ou seja, reconhecer crenças, identificar que está, né, numa determinada condição de realidade onde tem que tomar, enfim, entre aspas, uma decisão. Eu particularmente considero que não é uma decisão, mas enfim. Ele diz que isso é um problema empírico, que não é descartável a sofisticação da ciência alcançar esse ponto. Porém, né, esse é um aspecto, é um atributo da consciência. Né? O que, né, enfim, como disse, empiricamente não é descartável a sua realização artificial. Agora, o grande problema, e ele não descarta também esta, mas ele diz que esse é o grande problema, né? O hard problem que ele fala é a consciência fenomenológica. Tá? É o fato, né, de você sentir que, tá, esta experiência fenomenológica, né, que muitos autores, né, também já vêm trazendo, então não é uma novidade necessariamente de Chalmers, né, mas quando Frank Jackson, né, o seu famoso argumento lá, o que Mary poderia saber, né, quando depois a galera pode buscar um pouquinho esse outro experimento mental também, né, da filosofia da mente, mas é simples, né, é uma neurocientista, experimento mental, né, que sabe tudo a respeito de cores, né? Mas ela sabe tudo lendo a respeito de cores e sempre dentro de um único quarto, né, sem nunca sair de lá. E ela tem todo o acesso à informação científica a respeito das cores. Portanto, tudo aquilo que é de uma linguagem fisicalista, ou seja, possível de você descrever, ela teve acesso. Mas, um determinado dia, ela consegue sair, né, desta sala e visualizar, por exemplo, sei lá, né, um tomate vermelho. Né? E ela, né, aí vem a questão, né, ao ver o vermelho, sabendo que é vermelho pelas todas as descrições que ela teve, sem nunca ter visto nenhuma cor, mas pela mera descrição, a pergunta é, ela não teve um acréscimo de conhecimento com esta experiência de primeira pessoa? Tá? Ou seja, o que é o vermelho para Mary? Né? O que é esta experiência especificamente para Mary? Aquilo que denomina pelos qualia. Tá? Então, ou seja, aquilo que é atributo de primeira pessoa. Por exemplo, né, o que você está ouvindo, né, Tiago, a respeito do que eu estou falando, você está tendo uma experiência auditiva nesse momento. E essa experiência auditiva, eu posso ter uma ideia sobre o que ela é, mas eu não sei exatamente o que ela é. Né? E aí que vem o problema da consciência fenomenológica na visão de Chalmers, que é onde o esforço filosófico deve se concentrar, porque aqui está o hard problem.
tá? Nos aspectos de uma máquina que possa reconhecer, né, e conseguir identificar, né, a partir dos dados internos e realizar uma ação, ou seja, uma, entre aspas, razoável autonomia pela sua, né, consciência psicológica, né? Por que não? Agora, o problema se concentra aqui, na experiência de primeira pessoa. Podemos dizer que, né, uma máquina, ela tem consciência do que ela está fazendo? E aqui vem um ponto importante, e aliás, vamos fugir um pouquinho, não fugir não, mas vamos dar um passinho além do David Chalmers, e vamos falar um pouquinho aqui, né, desse aspecto, que eu acho que ele é o central na questão quando se fala de inteligência artificial, né, Tiago? Né? Podem as máquinas, né, tomarem decisão propriamente dito? Então, aí que está a questão. A sofisticação dos algoritmos nos levam a um reconhecimento, né, de que as máquinas realizam feitos considerando que há uma certa tomada de decisão. Mas nós estamos falando que esta tomada de decisão, ela é um procedimento de cálculo, é um algoritmo, está ainda, né, limitado. Limitado, que eu digo limitado aqui, não estou falando impossibilitado, né? Limitado que eu digo está baseado em algoritmos. Agora, é aí que vem um ponto importante, né? E que às vezes acaba sendo uma distração, né? Que vai muito para essa... As máquinas podem ser conscientes, né? Aí vem o problema da consciência fenomenológica, uma questão que a filosofia pode e deve muito se debruçar. Tá? Agora, por outro lado, né, podemos ter uma visão, então, otimista, né, de que os humanos têm um controle sobre as máquinas, porque o problema é esse. É aí que está o ponto, eu acho que a gente pode avançar um pouquinho aqui. Né? Ficamos, eu acho que nos dois extremos, né, e não vamos nesse meio aqui que está o grande problema. Nos distraímos, olhando para questões da consciência fenomenológica, será que, né, uma máquina pode ter experiência de primeira pessoa? Ok, filosoficamente pode ser relevante, mas será que está aqui o problema hoje para a gente tratar da inteligência artificial? Ao meu ver, não. Ou por outro lado, não, é totalmente dependente, né, da programação humana e, consequentemente, a máquina está né, limitada ao que o humano permite fazer, porque é ele que programa, é ele que, né, dá todo esse embasamento algoritmo que é, em última instância, um cálculo. Aqui nós podemos cair, nesta última que eu falei, numa certa ilusão de eufemismo sobre os riscos da inteligência artificial, e no outro lado podemos cair numa visão distópica, fatalística, apocalíptica, né, de que a inteligência artificial é um grande risco que pode nos destruir por conta de uma revolução das máquinas, ou como que... Né? Mas nós temos, acho que o problema mais significativo está aqui no meio. Qual é a questão aqui? Tá? Não é necessariamente se as máquinas vão ser conscientes, mas também entendendo que nós humanos já não estamos mais em condições de um controle absoluto sobre o que esse emaranhado algorítmico, tá, a partir, principalmente hoje, com grande quantidade de dados, né, que são minerados pelo Big Data, né, ou seja, uma ferramenta de identificação de padrões em grande quantidade de dados, Big Data, né, como alguns falam, mas usando aqui uma expressão americana, Big Data, né, porque não sabemos o quanto que essa sofisticação que a própria máquina, né, pode alimentar nos seus algoritmos estão alcançáveis a uma avaliação humana. E não que a máquina irá, né, errar, né, e intencionalmente, ou que a máquina irá, enfim, agir contra nós. A máquina vai simplesmente fazer. A questão é, sabemos o que ela está fazendo? Né? Esse é um ponto importante, ao meu ver. Né? Conseguimos alcançar, né, a complexidade algorítmica, né, das máquinas, né, enfim, da inteligência artificial, para podermos prever o seguinte: olha, se for desta forma, nós podemos chegar num problema X ou problema Y, nós não sabemos os problemas. A prova disso é o mercado financeiro. Né? Lá em 2008, a bolha, né, imobiliária, ela teve como base uma grande dependência dos algoritmos, que muitos não notaram aonde aquilo iria dar.
vocês podem ver lá no filme A Grande Aposta, né, que tem umas sacadas bem interessantes sobre isso. O cara lá levanta uma hipótese, mas ninguém acreditava nele, pelo estilão dele, aquela coisa toda, né? Mas ele já tinha chamado a atenção. Opa, né? Pode ser que isso culmine em tal questão. 2008, lembrando, 2008 foi quando popularizou-se o smartphone, né? 2008 começou a ser comercializado o iPhone no Brasil. Então, só para vocês terem uma ideia, nós temos 13 anos apenas, 2021, 13 anos apenas, Tiago, olha que absurdo, em que dados começaram a ser produzidos em larga escala, porque todos nós estamos produzindo a todo momento com os nossos smartphones. Então agora já estamos numa outra realidade, uma grande produção de dados, em que a máquina, né, que chamamos, né, ela pode desenvolver formas de, entre aspas, aprendizagem, que é o quê? É sofisticar o seu algoritmo a partir de identificação de padrões nesses dados que nós não alcançamos. Tá? Mercado financeiro. O mercado financeiro não tem um humano que consiga acompanhar, né, o que ocorre no mercado financeiro. Tamanha dependência em relação à inteligência artificial. Tá? Mas as máquinas podem, né, tomar uma decisão. As máquinas vão tomar uma decisão, né, eu que me posiciono dessa forma. Mas nós podemos não saber tudo o que ela pode fazer. Aquilo que o Hans Jonas fala da heurística do temor. Né? Nós não temos um controle sobre tudo. Como lá na biotecnologia, né? Alterar o gene, ok, mas nós temos o controle do que isso vai implicar no futuro, nas consequências do que é o ser humano para o futuro. Me parece que o mesmo problema que a gente tem numa alteração genética humana, lá na biotecnologia, né, na engenharia genética, é na inteligência artificial, só que nós não notamos esse problema. Porque a gente está iludido, eu penso assim, de que o ser humano ou tem um controle, ou, né, vamos para essa ideia que, ao meu ver, é fantasiosa e o cinema explora muito, porque, é claro, né, isso nos aguça. O que nos aguça a atenção? Terror, né? Distopia, né? Apocalipse. Né? E ali é onde, né, a inteligência artificial mais se coloca como um caminho possível. Gostaríamos que você comentasse sobre a interface inteligência artificial e transhumanismo. Trata-se, notavelmente, de um rompimento com a perspectiva antropocêntrica que dominou os interesses filosóficos por muito tempo, por propor que o humano já não é o centro do mundo. Habermas costuma dizer que o progresso avança e a ética fica para trás. Quando novos problemas surgem pelo progresso, a ética parece que ainda está discutindo questões não resolvidas no passado. Kleber, fala pra gente o que é transhumanismo e quais os principais desafios éticos que a filosofia tem diante de si quanto a esse assunto. Beleza, Yuri. Acho que está aqui talvez a grande mistura dos grandes problemas. Porque aquilo que eu falei agora há pouco da inteligência artificial, né, ela se soma a uma série de outros problemas, problemas que eu me reporto aos possíveis mudanças, né, que comprometem a própria condição humana, que todas essas grandes questões são reunidas, né, em torno do tema transhumanismo. Mas é importante a gente entender assim, mas o que é o transhumanismo, né? Temos que partir do pressuposto que o transhumanismo é um movimento cultural, até, né, quem cunhou o termo, curiosamente, foi o irmão de Aldous Huxley, né, lá de Admirável Mundo Novo, né, o Julian Huxley, que ele que cunhou esse termo transhumanismo, que, aliás, pelo visto, serviu de muita inspiração para o seu irmão, né, com esta magnífica obra que é o Admirável Mundo Novo. Né? Mas o transhumanismo, então, como eu falei, é um movimento cultural que busca referências na ciência mais de ponta, para sustentar a viabilidade do melhoramento humano. A palavra melhoramento aqui ela merece uma atenção filosófica muito importante, para nós também não cairmos em possíveis confusões. É preciso distinguir tratamento, né, e prevenção de melhoramento. Uma coisa é desenvolver a ciência para você tratar uma determinada doença, para você prevenir, né, por exemplo, uma vacina. Ele se vale do próprio sistema imunológico, né, para que o nosso sistema imunológico crie ele, as condições de resistência a um possível vírus. Então,
Você tem ali uma ciência que ela modifica no sentido de aproveitar as condições que já são nossas naturais para, né, potencializar uma capacidade que também já é nossa. Por exemplo, nosso sistema imunológico está aí para nos, enfim, para nos proteger de micro-organismos que possam atingir o nosso corpo. Então, você torna ele mais forte, potencializa o que já está aqui. Diferente Yuri, o melhoramento. O melhoramento é você dar condições a mais, tá, que inexistiam naturalmente para nós humanos. Tá? Como, por exemplo, podermos viver por muito mais tempo do que a nossa condição natural nos permite. E é muito importante aqui levarmos em conta o que é melhoramento, o que efetivamente é melhoramento. Né? Norman Daniels é um filósofo bem interessante, né? Também da década de 80 e 90, desde a década de 70 também ele traz reflexões interessantes a respeito desta distinção entre melhoramento e tratamento, que vale a pena a gente estudá-lo, um autor muito pouco estudado, ele busca lá a referência de John Rawls para inclusive justificar, né, o que o Estado deveria investir mais em ciência, pensando o aspecto do tratamento, da prevenção, e talvez limitar e ficar com muita atenção naquilo que é o melhoramento. E o melhoramento, nós estamos falando então dessas condições, né, Yuri? De você, por exemplo, criar uma condição diferente de visão humana, para que nós possamos ver mais do que a nossa condição natural nos permite. Não estamos falando corrigir a nossa visão, não estamos falando colocar um óculos, né? Não estamos falando a luneta. Né? Nós estamos falando de, por exemplo, ter uma capacidade de visão infravermelha, né? Em nós mesmos. Né? Ou uma capacidade, né, de resistência física que nem humano consegue ter. Então, Norman Daniels fala sobre, né, a condição, enfim, que é uma terminologia que ficou muito conhecida, né, que é a condição normal da espécie. Né, identificar o que é a condição normal da espécie. Né. Ultrapassamos isso, ultrapassamos essa condição normal, nós estamos falando de melhoramento. E aqui é muito importante a galera ficar atenta aí a uma questão que se chama convergência tecnológica. Um autor muito conhecido, né, francês, chamado Luc Ferry, ele tem uma obra, A Revolução Transhumanista. Eu recomendo muito a leitura para aqueles que estão iniciando aqui os seus estudos sobre transhumanismo, e das diversas áreas, não precisa ser necessariamente só da filosofia, mas especialmente da filosofia, é uma ótima referência. Porque ele trata, né, da chamada convergência tecnológica NBIC. N de nanotecnologia, P de biotecnologia, o I de informação, então é as TICs, Tecnologia da Informação e Comunicação, e o C, Ciências Cognitivas. Ele diz que são estas grandes áreas que se desenvolvem não isoladamente, mas de maneira convergente, que estão trazendo hoje capacidades tecnológicas de alteração da condição humana, a condição biológica humana, que promovam a nós humanos, né, capacidades inexistentes. E aí, por exemplo, a inteligência artificial, que é o nosso tema principal aqui de hoje, entra nessa parada também. Porque quando se cogita a possibilidade de você ter partes do cérebro que possam ser substituídas, né, por mecanismos que até então eram só encontrados no ambiente não biológico, quando você tem esta mistura entre o que é propriamente humano na sua forma natural com o artificial, que é a máquina, esta interface humano-máquina é que está trazendo hoje uma série de questões para nós. Tá? Questões como, por exemplo, olha só, uma questão fundamental. Filosófica, temos uma de base. Podemos falar de um ser humano, propriamente dito, quando nós temos essas alterações? Famoso, né, problema lá do paradoxo de Teseu, né, do barco de Teseu. Né? Em que momento podemos dizer que já não é mais aquele barco, né, de Teseu? Em que momento podemos dizer que já não é mais humano? Qual é o limite dessa alteração para nós não termos mais o humano? Então, o transhumanismo ele visa produzir esse
outro humano, ou, como é muito conhecido também, o pós-humano. Né? O pós-humano, ou seja, né? Não dá para a gente ainda definir o que é. Não sabemos o que ele é, só sabemos que ele não é humano como nós entendemos. Aquilo que Hans Jonas fala, né? Aquilo que é legitimamente humano. Isso traz uma série de desafios, como, por exemplo, como que fica a questão da equidade numa realidade onde nós podemos ter, entre aspas, super-humanos, né? Nas suas capacidades corporais e nas suas capacidades cognitivas. Como que nós podemos falar de humanos que têm uma capacidade cognitiva de memória, de raciocínio, superior a outros humanos que não têm esta alteração? Então isso traz uma série de problemas que são problemas pertinentes para nós hoje, porque muitas dessas alterações já estão em curso. Seres humanos geneticamente modificados, sabemos que já é uma questão polêmica isso há alguns anos, né, que já se realizou pesquisas a respeito dessas modificações genéticas que permitem, então, termos humanos geneticamente modificados. O caso mais emblemático é de alguns anos atrás, 3 ou 4 anos atrás, né, na China, enfim, duas gêmeas que foram, enfim, resultado de uma engenharia genética que possibilitou que elas fossem imunes ao HIV. Totalmente contrário aos princípios éticos e sem a universidade conhecer a pesquisa desse professor. Ele fez de maneira autônoma e chegou a esse caso emblemático em relação aos primeiros, até então considerados os primeiros seres humanos geneticamente modificados. A questão é, ok, quem de nós não gostaria, se vocês de repente estão pensando em ter filhos, quem nós não gostaria de ter um filho ou uma filha que fosse imune a vírus? Imaginem vocês, né? Uma alteração genética que trouxesse isso. Quem de nós vai ser contrário a um resultado científico como esse? Mas, assim como eu falei agora há pouco a respeito da inteligência artificial, nós temos que levar em conta o quanto nós desconhecemos dos efeitos futuros. O que isso pode trazer de efeitos futuros a esses, né, novos, entre aspas, humanos? Eu digo entre aspas porque se já são geneticamente modificados, né, podemos questionar se estamos falando do ser humano na sua legítima forma. E aí a pergunta que fica, né, estamos falando de melhoramento, de fato, ou estamos com uma ilusão de um melhor? Né? Talvez você traz uma certa vantagem num aspecto, mas não estaríamos arriscando grandes desvantagens em outras. Nós temos muito, né, de desconhecido a respeito dessas consequências no futuro breve. Então, são grandes desafios, Yuri, né, que o transhumanismo traz para a filosofia. Aliás, muitos filósofos, eles ou, né, defendem fortemente o transhumanismo ou atacam fortemente o transhumanismo. Então nós temos ali na linha de defesa Hans Moravec, Ray Kurzweil, Nick Bostrom, né, são filósofos que reforçam, embora Kurzweil não é necessariamente filósofo, mas eles reforçam, né, fortemente o transhumanismo. Mas nós temos no outro lado, você citou aqui Habermas, é um ferrenho crítico, né, ao transhumanismo. Citei também Hans Jonas, um ferrenho crítico ao transhumanismo. Nós temos o Michael Sandel, que é talvez o do filósofo mais badalado, né, da atualidade, que também se apresenta como um grande crítico ao transhumanismo. Crítico não quer dizer, né, que seja veementemente contrário, mas é no sentido de que precisamos pensar muito a respeito se devemos ou não avançar certas, né, alterações no que se refere à condição natural humana. Vale a pena, não vale a pena esse melhoramento? Aliás, é um melhoramento? Né? É uma pergunta que nós sempre devemos nos fazer quando estamos diante dessas grandes novidades, porque elas são sedutoras. Óbvio. Tá? Como eu falei agora, quem de nós não gostaria de desenvolver uma alteração genética para não termos mais a capacidade, né, o nosso corpo não mais adoecer como o câncer, por exemplo? Ou que a gente pudesse prolongar a nossa vida, né, para mais o dobro das nossas possibilidades, 200 anos, 300 anos, e assim vai. São questões cogitáveis e que já estão sendo pesquisadas a respeito disso.
Aqui o céu é o limite, então são tantos temas que a gente pode levantar daqui, mas o transhumanismo, então assim, só para sintetizar, é isso. Né? É a busca de fundamentos da própria ciência para sustentar a viabilidade de melhoramento humano. Melhoramento aqui é aquilo que é alterável da condição natural humana. Muito bom! Nós sabemos que os avanços de tecnologias de inteligência artificial não são sentidos de imediato ali, na base da sociedade, mas já são absolutamente desenvolvidas e promissoras. Pensando agora no uso de tecnologias de inteligência artificial em atividades consideradas genuinamente humanas, como, por exemplo, a literatura e a atividade jurídica. Hoje temos algoritmos e códigos que facilitam o acompanhamento de processos e até mesmo sentenças. Alguns pesquisadores têm investigado se existe um código para o best-seller. As editoras receberiam os originais, submetendo-os a uma análise computacional e distinguiriam quais os trabalhos que têm ou não potencial. Sem falar do uso de inteligências artificiais que escrevem textos jornalísticos ou artigos acadêmicos. Nesse sentido, como que a gente pode vislumbrar o futuro do trabalho humano diante do avanço dessas tecnologias? Muito bem, Thiago. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Ou seja, essa é a grande pergunta quando se fala em inteligência artificial em qualquer lugar onde eu vou tratar do assunto que não é da... Porque quando é na área da filosofia, normalmente a gente tem perguntas assim mais de caráter conceitual, né? Mas quando vou em outras áreas, quando leciono nas pós-graduações, né, de diversas áreas, aqui na PUC, fora da PUC, a pergunta que se faz é essa, né? A questão do trabalho. Por quê? Porque desde a origem, né, da indústria, ou seja, da forma de trabalho organizado e com a aplicação de tecnologia e com a máquina, propriamente dito, o surgimento da primeira processo de industrialização, a máquina faz parte de todo esse processo, mas uma máquina que então era mecânica, né, movida a energia mecânica, que depois foi uma máquina elétrica, depois virou uma máquina computacional, porém hoje é uma máquina que aprende, né, falamos de machine learning, né. Então, já estamos agora falando de uma máquina que, né, substitui atividades cognitivas. Lá um movimento chamado, né, ludismo, né, movido lá por Ned Ludd, lá no século XVIII, né, que queriam quebrar as máquinas dentro das indústrias, porque queriam substituir o trabalho humano. O trabalho era físico. Né, e muitos argumentavam, não, mas vamos ter uma diversidade de trabalhos que são de cunho intelectual. E veja o que é o século XX de aumento, e século XXI, né, aumento de possibilidades de trabalho de cunho intelectual que nós temos, ou seja, que demanda, né, muito esforço cognitivo. Né. A questão é que agora nós estamos no limite, porque agora a máquina também faz isso. Né, e aí o que sobra de trabalho humano? Essa é a grande questão. Né, o que sobra para o trabalho humano? Nós estamos falando aqui, né, livros. Olha só, livros que talvez até sejam escritos por humanos, mas é uma máquina, ou seja, uma inteligência artificial, uma máquina virtual, uma inteligência artificial que vai, né, dizer se é ou não viável esta obra. E isso traz uma série de riscos, né, porque a inteligência artificial, ela está hoje conseguindo identificar para certos humanos, poucos, né, o que a grande maioria quer naquele momento. Por quê? Porque nós estamos disponibilizando esses dados a todo momento. Eu falei para vocês agora há pouco, né, de 13 anos para cá que nós temos os smartphones, ou seja, 13 anos para cá, para usar uma expressão de Luciano Floridi, que é um filósofo italiano, professor da Universidade de Oxford, que nós vivemos chamado on life, né? On life, ou seja, nós vivemos uma vida on, não vivemos uma vida off. Né? Nós não estamos off. Tem até uma terminologia na área da psicologia, considerada uma doença, uma psicopatologia, portanto, né, que se chama nomofobia, que é medo de ficar sem tecnologia. Não é medo, é pânico de ficar, é fobia de ficar sem tecnologia. Por conta do quê? Por conta do excessivo hábito que nós temos
né, de termos a tecnologia próximo de nós. E isso nos traz, né, claro, muitas potencialidades, mas nos traz grandes riscos, porque nós estamos fornecendo dados a todo momento. A partir do que nós estamos com o celular na mão, já estamos fornecendo dados. E esses dados estão sendo, obviamente, captados, tratados, e a partir deles, identificados padrões para dirigir certas decisões. Como, por exemplo, essa. Você falou, quando você tem já, né, uma inteligência artificial que estipula o que deve ou não ser publicado, porque o que pode chamar mais atenção, a pergunta é, né, é o que está chamando a atenção ou o que já foi chamado a atenção? O que já foi dirigida a atenção? O que já foi pré-definida como atenção? Né? E com isso nós temos uma significativa tendência de diminuição da valorização da criatividade, do diverso, do diferente, e chegando, né, nessas grandes dificuldades que nós temos hoje, até mesmo do diálogo, do pensar diferente, por conta das bolhas, né, filtro de bolhas, para usar uma expressão de L. Pariser, né, tem um livro bem interessante dele que se chama O Filtro Invisível, um livro extremamente recomendado. Um outro que eu também recomendo muito, para a gente pensar muito sobre essa problemática que você fez referência agora, Tiago, né, sobre essa questão do como é que fica o nosso futuro em relação a isso. Temos que olhar para o presente. Nós não sabemos como é que está o presente. Como é que nós queremos imaginar alguma coisa sobre o futuro? Desconhecemos demais o que está acontecendo. Uma obra do filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, né, que tem sido muito badalado nos últimos tempos, né, embora seja sul-coreano, mas ele é professor da Universidade de Berlim. Tem uma obra de Byung-Chul Han que se chama No Enxame, 2018, essa obra. Ela deve ser lida, né, por todos vocês que estão nos ouvindo aqui, porque ela levanta uma série de problemáticas a respeito desta dificuldade de pensar o diverso. Por quê? Porque nós não temos mais um planejamento de futuro, não, nós não temos mais por exemplo, políticas educacionais, políticas públicas em geral e educacionais em especial, que visam pensar, né, uma educação visando a diversidade, né, de pensamento, criatividade e tudo mais. E por quê? Porque nós estamos tomando decisão com base apenas no presente, no imediatismo. Se não for agradável para, né, todo mundo, eu não posto. Né? Então eu fico só vendo o que a maioria quer. E fico, né, também com esse temor de ser cancelado, a cultura do cancelamento e tudo mais. Todos esses problemas que estamos falando são os problemas sociais. A raiz está onde? Na inteligência artificial, na forma como ela está na nossa vida. Não é a inteligência artificial o problema, é a forma como ela está na nossa vida. E aí que vem a grande questão. Eu não tenho muito medo da inteligência artificial, viu, Tiago? Eu tenho medo da inteligência emocional nossa por não sabermos lidar com a inteligência artificial. A inteligência artificial não é o problema. O problema é a nossa inteligência emocional diante disso. Né? Veja quanto que as pessoas perdem tempo hoje, né, se preocupando demasiadamente com esta vontade de ser ouvida, de ser, enfim, de ser aceita numa condição completamente diferente do que tudo que a humanidade já experimentou. Nós não tínhamos 1.000, 2.000, 5.000 amigos lá, enfim, 100 anos atrás. Alguns ali, e a gente já ficava meio chateado com as fofocas que rolavam. Né? Agora imagine num contexto onde você posta alguma coisa e tem 1.000, 2.000 vendo. Vai ter um like que vai falar uma bobagem. Olha que porcaria que você falou aqui, olha que não sei o quê. E aí começa a coisa a crescer e você perde o controle. Nós nunca experimentamos isso na nossa, enfim, na nossa experiência humana. Isso nunca foi experimentado. Nós estamos diante disso agora. Só que nós estamos sabendo lidar com isso. Então, o futuro, né, do trabalho, o futuro das relações humanas dependem fortemente da nossa compreensão do presente da inteligência artificial. E por isso que eu convido a todos vocês, né, a buscarmos mais compreensão sobre isso, debater mais sobre isso, interagirmos mais sobre isso. Você citou, né, Tiago, no início da nossa conversa, um canal que eu e meu colega Murilo temos, né, no YouTube e no Instagram, mas especialmente no Instagram, onde a gente faz divulgações quase que diárias, né,
sobre o que a gente anda lendo a respeito da inteligência artificial, mais focadas nas notícias, até por uma obrigação nossa de estarmos mais atualizados no que acontece no momento a respeito de inteligência artificial. Então, quem quiser nos acompanhar, né, deixo lá então um convite, Futurosofia, porque a gente pode se valer destes mecanismos, né, das redes sociais, né, enfim, da própria mídia que nós temos hoje, mídia digital, para a gente discutir mídia digital, para a gente discutir inteligência artificial. E a gente, aí que está um ponto importante, né, não estamos concentrando a nossa atenção no problema real. Ficamos num abstrato apocalíptico ou no abstrato, né, otimista, excessivo, beirando o ingênuo, que nós temos o controle sobre tudo. Nós não temos. Você não tem controle sobre o seu celular. Tá? Você não sabe se uma imagem, se você não sabe se o teu celular aqui, que não está nesta hora autorizando uma gravação sua, você não está ouvindo alguma coisa que você está falando. Você não sabe. Né? Edward Snowden, né, famoso, enfim, todo mundo sabe lá o filme Snowden, né? Ele é enfático, olha, nunca deixo a câmera aberta, porque mesmo que aquela luzinha no lado não esteja acesa, eu não tenho essa certeza absoluta que isso não esteja sendo gravado, que não esteja sendo captada essa imagem. Então, nós precisamos nos ater aos problemas reais do agora, porque os problemas do futuro, né, demandam a compreensão do presente. E, ao meu ver, Tiago, nós nunca fomos tão ignorantes do presente como nós estamos hoje. Por conta do quê? Por conta dessa enorme complexidade da interferência, né, da forma como a inteligência artificial está entre nós, e nós não aprofundamos esse debate, não percebemos o quanto que isso traz enormes dificuldades, não percebemos que eu tenho meu viés da confirmação fortificado porque eu uso uma rede social onde só passa para mim feedback positivo e não negativo, ou seja, só passa para mim confirmação do que eu creio, do que eu penso, do que eu desejo, mas não promove para mim o pensamento diverso, e assim eu chamados problemas das bolhas. Isso está trazendo um enorme problema, como, por exemplo, arruinando democracias. Né? Está trazendo enormes dificuldades para a gente ter debates políticos. E nossa realidade brasileira, a gente não consegue sentar e ter um debate, né, consistente, com pensamentos diversos, porque os pensamentos se polarizam, principalmente pela via do quê? Das emoções. Então, termino aqui. O meu temor não é com a inteligência artificial, mas com a inteligência emocional, por não sabermos lidar com a inteligência artificial. Kleber, nós gostaríamos de deixar esse espaço aberto para que você fizesse as suas considerações finais sobre filosofia e inteligência artificial e também para que você pudesse falar um pouco sobre como estão as pesquisas no Brasil sobre esse tema. Muito bem, Yuri. No Brasil, sim, nós já temos muitas pesquisas sobre inteligência artificial, sem dúvida, né? Mas em termos de produção da inteligência artificial no Brasil, nós estamos muito distantes de outros tantos países. Claro, e aqui nós estamos falando, né, principalmente desta briga, essa guerra tecnológica que é Estados Unidos e China. Né? Então a China tem aquele famoso documentário Netflix, né, que é Dilema das Redes, que fala que a China, né, está, né, para os dados o que, né, a Arábia Saudita estava para o petróleo no século XX. Então, a grande commodity hoje, né, são os dados. Né, e a China é uma das maiores produtoras, já ultrapassou em termos de produção de dados, né, os próprios Estados Unidos. Né. Enfim. Agora, sobre filosofia e inteligência artificial, nós temos já referências de uma longa data aqui no Brasil. Eu quero fazer menção aqui a um grande amigo meu e pioneiro dos estudos de filosofia da mente e de inteligência artificial no Brasil, né, que foi meu orientador de doutorado, que é o João de Fernandes Teixeira. Né? João de Fernandes Teixeira é a grande referência para quem quer adentrar nessas questões filosóficas da filosofia da mente e inteligência artificial, desde o caráter introdutório até um caráter mais denso em filosofia, né? O professor João, eu recomendo fortemente. Além de uma pessoa magnífica, enfim, sou suspeito de dizer, porque eu tenho uma enorme amizade com ele, tá?
ele tem uma escrita que facilita o leitor. Aquilo que Ortega y Gasset diz que, às vezes, os escritores não são gentis com seus leitores, pois o professor João Fernandes Teixeira é um gentil escritor para os seus leitores. Então, deixo aí uma dica para vocês. E finalizo assim agradecendo muito, viu, Yuri, Thiago, por esta oportunidade, para a gente aumentar o nosso debate. Dessa nossa conversa hoje tivemos aqui, podemos extrair muitas questões para nos aprofundarmos na filosofia. Mas nós precisamos trazer mais o tema da inteligência artificial, transhumanismo para a filosofia, sem esquecer os demais outros temas, mas porque os demais outros temas da filosofia estão sendo influenciados de uma certa forma a partir desse. Você quer falar de política, você quer falar de ontologia, de epistemologia, tem um autor chamado Chris Anderson, que ele diz que vai ocorrer logo o fim da pesquisa científica com os métodos tradicionais, porque hoje, com aprendizado da máquina e grande quantidade de dados identificando padrões, nós temos o desaparecimento das pesquisas tradicionais, porque o computador já vai identificar as referências, o computador, no caso da inteligência artificial, antes da nossa capacidade de elaborar hipóteses. Então, nossa capacidade de elaborar hipóteses já ficou ultrapassada. Eu penso que é um certo exagero, mas é um argumento interessante trazido por Chris Anderson. Vale a pena vocês lerem a respeito também. Qualquer área que você fala de filosofia hoje, alguma questão vai ser tangenciada direta ou indiretamente com inteligência artificial e sobre a questão do transhumanismo. Então agradeço muito a oportunidade, poder aqui modestamente trazer algumas questões para vocês, e se eu fiz pensar uma série de problemas para vocês buscarem referências, se aprofundarem, eu acredito que cumpri aí a minha missão na nossa conversa aqui de hoje, que foi muito bacana, e espero encontrá-los, viu, Yuri e Thiago, em outras oportunidades aí, ou, é claro, nas nossas redes sociais, porque podemos também fazer bom uso delas. A questão é saber fazer bom uso, e saber que existe inteligência artificial ali operando, então você tem que também ter compreensão de como que ela está operando. Agradecemos ao Kleber Candioto pela ótima entrevista. Também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Não está nos seguindo nas redes sociais? Então vai lá no Instagram em @ppglm.ufrj. E se quiser, se inscreva também em nosso canal no YouTube, ppglm/ufrj. Por meio das nossas redes sociais, você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. Pedimos que compartilhe esse episódio com os amigos e, claro, continua com a gente acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.